Boa tarde, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos fazer a correção da atividade que ficou na aula passada para vocês responderem, né? Foi realmente a retomada do que nós já havíamos estudado na unidade. Então vamos lá, pegue o seu livro de ciências na página 122, 123 e vamos corrigir a atividade relacionada à unidade, que é uma revisão da unidade, certo? Vamos lá, a primeira questão diz o seguinte: os seres vivos abaixo compõem uma cadeia alimentar, né? Aí tem o item A, você vê aqui, ó. A cadeia alimentar vai começar com o produtor, né? No caso aqui é o vegetal, né? Que o vegetal, quem que vai comer o vegetal? O boi, né? Se alimenta do vegetal, né? Que é da planta. O homem que se alimenta do boi. E depois os decompositores, quando o homem morre, que vai decompor. Então aqui, a planta é o produtor, o boi é o consumidor, o homem é outro consumidor e os decompositores são as bactérias. Agora, escreva a posição de cada um deles nessa cadeia. Posição, você vai dizer, primeiro é o produtor, você vai botar aqui. Primeiro, o produtor, que é a planta. Segundo, é o consumidor, que é o boi. Terceiro, consumidor, que é o homem. O quarto é o decompositor, que são os fungos e as bactérias, certo? Na letra B, depois numere os quadrinhos de acordo com a sequência correta de uma cadeia alimentar e coloque as setas das relações de alimentação. Você vai colocar o número 1 no produtor, o número 2 no consumidor, o número 3 no segundo consumidor e o 4 no decompositor. Vai colocar a setinha. O capim serve de alimento para o boi, o boi serve de alimento para o homem e as bactérias e o homem, né? Quando morre, vai ser decomposto por fungos e bactérias, certo? Então você vai fazer, botar o nome, produtor, consumidor e decompositor. Depois vai colocar a numeração. Primeiro o produtor, segundo o consumidor herbívoro, depois o consumidor carnívoro, depois o decompositor. Depois você vai colocar a setinha. Capim serve de alimento para o boi serve de alimento para o homem e as bactérias vai se decompor o homem depois que morre, né? A segunda questão diz o seguinte, aqui é a segunda. O texto a seguir descreve uma teia alimentar, representa por meio de um esquema. Em um ecossistema, um sapo alimenta-se de um grilo, que por sua vez alimenta-se de vegetais. O sapo posteriormente serve de alimento para uma serpente, que se torna alimento de um gavião. Além da serpente, o gavião também se alimenta desse ecossistema de pássaros herbívoros. Você vai escrever aqui, vegetais serve de alimento para o grilo. O grilo serve de alimento para o sapo. O sapo serve de alimento para a serpente. A serpente serve de alimento para o gavião. Né? Então, você viu aqui que os pássaros herbívoros, né, se alimentam dos vegetais e também depois serve de alimento para os gaviões, certo? Então, tá aqui a teia alimentar, cadeia alimentar, certo? Na terceira questão, você vê aqui a terceira questão, observe as três cadeias alimentares representadas abaixo e faça o que se pede. Na cadeia A, tem alga, serve de alimento para o caramujo, que serve de alimento para o peixe, que serve de alimento para a garça, né? E a garça, depois que morre, vai ser pelos decompositores. Na cadeia B, o capim serve de alimento para o besouro.
O besouro serve de alimento para o sapo. O sapo serve de alimento para o gavião. E quando o gavião morre, decomposto por fungos e bactérias. Na cadeia C, a alface serve de alimento para o rato. O rato serve de alimento para a cobra, que é a serpente. E quando morre, vai ser por fungos e bactérias. Agora, no item A, tá aqui, o item A. Circule os produtores e sublinhe os consumidores. Você vai circular os produtores, vai sublinhar, passar uma linha embaixo dos consumidores, certo? Então, vamos circular. Quem é o produtor aqui na primeira cadeia? Alga, né? Por que ela é produtor? Porque ela produz o seu próprio alimento. Você circulou. Vai sublinhar os consumidores. Vai fazer um tracinho de baixo do caramujo, do peixe e da garça, que são consumidores, certo? Na cadeia B, quem é o produtor? Capim. Circular o capim. Passar um tracinho de baixo dos consumidores. Quem é o consumidor aqui na cadeia 2? B. O besouro, o sapo e a garça, né? Na cadeia C, quem é o produtor? O alface. Quem são os consumidores? O rato e a serpente. Tudo bem. No item B, que seres vivos representam por X? Os X aqui, quem são? As bactérias e os fungos, que são os decompositores. Então, você vai responder na letra B, o X é os decompositores. Muito bem. A quarta questão diz o seguinte: leia a tirinha a seguir, né? Miguelito citou uma cadeia alimentar. Represente essa cadeia. Vamos ler. Tenho que fazer uma redação sobre a vaca. Que será que eu escrevo, Miguelito? A vaca vive no campo. Ela come pasto, pasto e mais pasto, muito pasto. Depois, a vaca vem para a cidade e a gente come ela. Pronto. Quer dizer que para você a vaca é um intermediário entre o pasto e nós. Muito bem, agora vamos escrever aqui a cadeia que formou. Pasto, que é a grama, serve de alimento para a vaca, e a vaca serve de alimento para o ser humano. Então, formou aqui a cadeia alimentar. Pasto, que pode ser grama, serve de alimento para a vaca, a setinha. E a vaca serve de alimento para o ser humano, certo? Então, aí formou a cadeia alimentar. E assim está feita a correção da nossa atividade de hoje, certo? A correção da atividade que ficou da aula passada. E hoje nós vamos começar um assunto novo, que é explorando o ambiente. Você observa aqui a imagem, tá vendo? Observe a cena e circule as pessoas que estão se locomovendo. Você vai observar essa imagem e vai circular as pessoas que estão se locomovendo, né? Estão andando, correndo, ó. Você vai fazer no seu caderno aí, ó. As crianças que estão aqui brincando, essas crianças que estão pulando corda, isso aqui que estão correndo, isso aqui está caminhando, né? E mais aqui, esses aqui estão jogando, né? Então, você vai circular essas crianças que estão se locomovendo, né? Estão explorando o ambiente, estão andando, brincando, correndo, pulando, né? Muito bem. Então, você vê aqui, ó, que caminhar é preciso. Por quê? Ficar flutuando no interior de uma nave espacial parece uma experiência incrível. Entretanto, para fazer isso, os astronautas precisam se preparar fisicamente. Leia atentamente a reportagem e entenda o que acontece com eles.
Vamos ver aqui, ó, o astronauta, vocês sabem que eles foram à Lua, né? Então, vamos ler aqui, ó. Astronauta volta à Terra com musculatura de uma pessoa de 80 anos. Por que será? Porque ele ficou muito tempo sem se movimentar. Aí a musculatura vai se atrofiando. Por isso que ele precisa se locomover, precisa se movimentar. Porque nossos músculos precisam ser ativados, né? Precisam estar em movimento. Então, os astronautas, depois de passarem 6 meses na Estação Espacial Internacional, podem ficar com as mesmas condições físicas de um velhinho de 80 anos. Tá vendo? Os pesquisadores descobriram que os astronautas perderam mais de 40% da força dos músculos da panturrilha. Esses músculos são de extrema importância para o equilíbrio e a postura do corpo. A perda da força desses músculos nos níveis verificados equivale a ficar 2 vezes mais velhos, viu? Por isso que temos que nos movimentar. Aqui tem pense para conversar. Que alteração acontece no corpo dos astronautas depois de ficar muito tempo no espaço? Vocês viram aí o texto? O que aconteceu com a mudança no corpo dele? Ocorreu o quê? Uma perca da sua massa muscular, né? O que os astronautas precisaram fazer para se recuperar de alterações que ocorreram no corpo? Precisaram praticar, né, exercícios físicos, não é isso? Muito bem. A maior parte dos animais, você vê aqui, ó, a maior parte dos animais não vivem fixo em um substrato. Significa que eles podem se locomover pelo ambiente e assim conseguir alimento, água e abrigo, né? Os animais têm que se locomover em busca de alimento, de abrigo, né? O ser humano também não é diferente. Os primeiros registros da vida humana mostram que as pessoas se locomoviam, você vê aqui, ó, para realizar diversas atividades. Hoje, para se locomover, os seres humanos também usam recursos que não existiam no passado, como os carros, ônibus, aviões, navios e outros meios de transporte, né? Para se locomover, nós precisamos do quê? Dos nossos músculos, né? Dos nossos músculos, tá bom? Você já quebrou um osso? Alguém já quebrou um osso? Alguma parte do seu corpo foi imobilizada por causa de algum problema? Se já viveu essa experiência, sabe que quando o gesso é retirado, a dificuldade de mexer a parte que foi imobilizada e percebemos que os músculos diminuem de tamanho. Por isso, geralmente, os médicos indicam atividades que possibilitam a recuperação dos movimentos e da força muscular. Na resposta que você deu na segunda questão da página 126, você considerou que os astronautas, para recuperar a força e os movimentos das pernas, devem exercitar-se aos poucos, né? Fazer atividade física. Muito bem. Então, nós já sabemos que para nos locomover, nós precisamos dos ossos e precisamos também dos nossos músculos, né? Dos ossos e também dos nossos músculos. Que está aqui, ó, alguns exemplos de músculos do nosso corpo. Você viu aqui, ó, a imagem? Vamos ler aqui. Ossos, articulações e músculos. São eles que possibilitam o nosso movimento. Nós conseguimos movimentar porque nós temos os nossos ossos, nós temos os nossos músculos e as nossas articulações, né? Você vê aqui, ó, os ossos. Você vê aqui, ó, os ossos estão recobertos por músculos e o que liga um músculo ao outro, que liga um osso ao outro, são as articulações, que é o que permite os movimentos. Então, os movimentos de uma pessoa dependem da interação entre os ossos e os músculos, né? Então, os movimentos dependem da interação entre ossos e músculos. Isso quer dizer que para ele
se deslocar de um local para outro, por exemplo, os músculos e os ossos devem trabalhar juntos, tá vendo? Se só o osso não vai andar, né? Tem que ser os ossos ligados com os músculos, né? Os ossos são rígidos, né? Essa característica é importante para que eles deem sustentação ao corpo. Então, os músculos são rígidos, é o músculo, os ossos que dão sustentação ao corpo. São os ossos que permitem que a pessoa fique em pé. O conjunto de ossos recebe o nome de esqueleto, que é esse aqui. Entre os ossos existem articulações, que ligam um osso ao outro, é chamado de articulações. Essas estruturas são fundamentais na execução dos movimentos. Sem elas, as pessoas andariam como robôs. No entanto, os ossos sozinhos não possibilitam a realização de movimentos. Só os ossos não andam, né? Os músculos são necessários, pois são eles que puxam os ossos para realizar os movimentos. Só o osso não vai andar, então o osso tem que estar ligado ao músculo e à articulação para que possa realizar o movimento. Olha aqui, Por que está esse movimento aqui? Porque o osso está ligado juntamente, o osso e o músculo estão juntos. O movimento do corpo acontece pela ação conjunta de músculos e ossos. Quer ver como isso ocorre? Faça como exemplo da criança na fotografia. Você pode fazer que nessa criança. Coloque a mão direita sobre o músculo do braço esquerdo e dobre o antebraço, aqui como ele fez. Para o antebraço se aproximar ao braço, o músculo se contrai. É por isso que você sente a mão direita sendo empurrada para cima. Quando o antebraço é esticado, entre em ação outro músculo que fica na parte de trás do braço, certo? Então, vamos parar por aqui hoje. Vocês vão pegar e vão ler e vão procurar responder essas questãozinhas que tá aqui, Pense e converse e faça essa atividade aqui dessa criança, para você sentir os seus músculos e os seus ossos, certo? Então, fique com Deus e até a próxima aula, né? Pegue, faça a leitura e veja os seus ossos, os seus músculos no seu próprio corpo, sentindo o movimento dos seus músculos com os seus ossos, né? Através dos exercícios físicos que você pode realizar em sua casa. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.